Oi, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo diário sobre gastronomia. Então, bora lá, direto ao assunto, que hoje o papo vai ser sobre molhos. Um assunto muito comentado na gastronomia e o molho é praticamente essencial nos pratos, né? Um bom molho, ele traz muito sabor, ele traz umidade para os pratos. Então, saber fazer um bom molho é uma verdadeira arte. Nos restaurantes tem um chefe dedicado só para os molhos, tá? Que se chama o saucier, né? É o chefe que faz os molhos, é o responsável pela praça de molhos. Isso eu tô falando num restaurante tradicional de formação, né, francesa, que tá dividido em praças. Uma cozinha de um restaurante, ela é ou deve ser dividida e organizada em praças, tá bom? Tipo assim, ó, cada um no seu quadrado e aí a coisa funciona. Tem a praça das entradas, a praça das carnes e a praça de molhos, enfim, e assim vai, depende da configuração de cada restaurante. Então, para você ver a importância do molho, né? Tem uma pessoa dedicada só para fazer os molhos. E são muitos tipos de molhos, muitas possibilidades. E às vezes as pessoas podem ficar perdidas sem saber por onde começar a aprender a fazer bons molhos. E a minha dica é o seguinte: aprenda a fazer os molhos clássicos, porque são esses molhos que vão te dar o repertório, não só de receitas, mas também de técnicas para você conseguir fazer qualquer tipo de molho. E aqui nesse vídeo eu já vou te dar algumas direções aí, algumas dicas para você ir abrindo a sua mente para esse mundo tão variado que é o mundo dos molhos, tá? Então, bora lá. Primeiro você tem que saber que os molhos são divididos em molhos clássicos e molhos modernos. Eu vou falar rapidamente dos molhos modernos, mas vou me ater aqui mais aos clássicos, porque como eu falei, são esses que vão te dar a base para você preparar qualquer tipo de molho, tá? Então, os molhos modernos, eles foram criados na gastronomia mais recentemente e eles são feitos geralmente à base de frutas, polpa de fruta. Isso para acompanhar pratos salgados mesmo, né? Acompanhar carnes, como por exemplo um molho de jabuticaba que a gente faz com o fundinho da panela, mais a polpa da jabuticaba. E é uma coisa assim muito rápida de ser feita, fica delicioso e surpreendente. Então os molhos modernos, eles têm essa característica de serem molhos mais rápidos de serem feitos. Não que na classificação de molhos clássicos não tenha aqueles que são rápidos também. Já já vou falar um pouquinho sobre eles e dar exemplos, inclusive vou dar uma receita aqui, tá bom? Então, agora concentrando mais nessa parte dos molhos clássicos, a gente divide os molhos em quentes e frios, tá? Os molhos frios, eles são geralmente obtidos da emulsão em temperatura mais fria. Como, por exemplo, ficou complicado? Se ficou um pouco complicado agora, calma, vou te explicar tintim por tintim. Vou te dar um exemplo de emulsão a frio. A maionese, que eu tenho certeza que você conhece. Então, a maionese é um molho cremoso, é uma emulsão a frio. O que que é emulsão? É a gente conseguir combinar dois líquidos que não se combinam, são immiscíveis, né? Lembra das aulas de química agora? Substâncias immiscíveis, como por exemplo, óleo e água, óleo e vinagre, elas não se combinam, a não ser que você faça alguma coisa ali para combinar. Às vezes essa alguma coisa é colocar um agente espessante, como por exemplo a gema de ovo. A gema dos ovos, ela contém lecitina, e a lecitina é um emulsificante natural. Então, ela faz com que líquidos immiscíveis consigam ser combinados e formar ali um molho cremoso, tá? Já outra forma de emulsionar molhos é agitando, só que aí tem que ser na proporção correta, como por exemplo
o vinagrete. E eu não tô falando aqui do vinagrete brasileiro não, tá? Com cebola, tomate, salsinha ou coentro, pimentão, não é esse vinagrete. Tô falando do vinagrete que a gente chama na gastronomia clássica, que é um molho à base de azeite e vinagre. E temperos ali, né? Sal, pimenta, enfim, ervas, o que você quiser. Mas tem que ter uma proporção correta para que essa emulsão aconteça, para que ela funcione, tá? Que eu já vou te passar aqui. É uma parte de azeite para, ou melhor, uma parte de vinagre para 2 partes de azeite. Então, 1/3 da sua receita tem que ser do vinagre e 2/3 do azeite para poder dar certo, tá bom? E aí você chacoalha isso bastante. Eu costumo fazer naquelas bisnaguinhas, colocar ali os temperos e chacoalhar para que aconteça a emulsão. Ele fica fica mais cremoso, né? Não vai ficar bem cremoso como a maionese, mas o vinagrete vai ficar cremoso também. Então, falando aqui agora sobre uma emulsão a quente, como por exemplo o molho holandese. A salsa holandese, ela é feita com limão, gema, tá? Então é uma gema, uma colher de chá de suco de limão, 2 colheres de chá de água, é bem pouquinho mesmo. E aí você mistura isso num bowl com um fouet, um batedor de arame, e leva ao banho-maria. Quando essas gemas começarem a pegar corpo, começarem a engrossar, você acrescenta manteiga clarificada, aos poucos em forma de fio, tá? Então, essa é a receita do molho holandese básico. A partir desse molho, que é um clássico da cozinha francesa, e serve muito bem para você acompanhar aspargos, ovos, peixes e frutos do mar, fica uma delícia. Uma torradinha com ovo pochê por cima e uma salsa holandese faz sucesso em muito lugar, em muitos restaurantes, em muitos bistrôs, e é um clássico da gastronomia. Então, a partir desse molho, você pode saborizar, como por exemplo eu fiz ontem aqui. Eu fiz uma salsa holandese e saborizei com tomilho fresco. Ficou divino, ficou muito bom. Então, falei da emulsão a frio, como por exemplo a maionese, da emulsão a quente, o molho holandês. E os molhos quentes, eles podem ser feitos principalmente a partir de quê? De marinadas, de deglaçagem do fundinho da panela. Deglaçar, eu já falei aqui pra vocês, mas sempre é bom lembrar. É a gente colocar algum ingrediente líquido ou que solte líquido, como por exemplo cebola, tomate, ou bebidas alcoólicas como vinho, conhaque, para deglaçar o fundinho da panela, que raspando aquela panela a gente consegue retirar aqueles sabores que ficaram ali. E esse fundinho da panela é feito de quê? Você já reparou que quando você vai refogar uma carne, ou que seja um frango, uma carne bovina ou suína, ela libera ali umas casquinhas, umas crostinhas, que vai formando aquela crostinha mesmo no fundo da panela. Então aquilo ali você não deve jogar fora. Você faz uma deglaçagem e a partir dessa deglaçagem você começa o seu molho, tá? Você pode finalizar com creme de leite fresco ou com manteiga e servir com essa carne que você fez nessa mesma panela. Então é muito prático, é um molho rápido de ser feito também e é uma forma de você agregar muito sabor e não servir a sua carne sozinha, né? Servir com o molho, tá? O molho você pode colocar embaixo da carne ou despejar um pouquinho por cima para ele ir escorrendo pelo pedaço ali da carne, da proteína, e vai ficar delicioso. Uma outra forma da gente fazer molhos é acrescentando a marinada. Então, a gente marina algum ingrediente, depois a gente vai cozinhar esse ingrediente, e aí no final do cozimento, geralmente no final, a gente acrescenta a marinada. Mas também pode ser no início, se a gente for brasear, se a gente for assar. Brasear é colocar uma cama de legumes, colocar a marinada e colocar a carne para assar no forno.
e então ela fica bem suculenta. E esse suco que vai se formando na assadeira, você coa e transforma num molho também super saboroso e que já vai estar harmonizado com a proteína que você vai servir, né? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Ah, molhos frios, como por exemplo guacamole. Sabia que guacamole é um molho? Guaca significa abacate e mole significa molho. Então, guacamole é um tipo de molho frio que a gente come, né, em cima de torradinhas ou de tortilhas, ou faz recheio para burritos, come com nachos também, é típico da culinária mexicana. Então, sobre molhos, acredito que hoje foi um bom bate-papo. Ainda tem muito, muito, muito a se falar, não tenho a pretensão de esgotar esse assunto super vasto aqui num vídeo, um vídeo relativamente rápido, né, gente? Porque realmente é um assunto que dá muito pano para manga. Se você quiser saber mais sobre molhos, me conta aqui embaixo nos comentários se tem algum molho específico que você queira aprender, que eu posso gravar um vídeo fazendo a receita, colocando a mão na massa, tá bom? O passo a passo detalhado para você aprender a fazer esse molho aí. Aqui no canal já tem o molho a bolonhesa, né? O ragu à la bolognese. Eu vou deixar o card aqui ou aqui para você assistir. E tem também 2 molhos para salada. Eu vou tentar deixar aqui também, tá? E um justamente é uma emulsão, só que no caso com toque oriental, com shoyu e gergelim. Então, fica aí a dica de você, na sequência, já assistir esses vídeos. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje sobre molhos. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo. Amanhã, sem falta!